Hoje é dia dos pais e nós estamos pensando sobre a vida de um pai como exemplo. Nosso Deus nunca nos deu nenhum mau exemplo, mas ainda assim Adão e Eva pecaram contra Deus, deixaram o Senhor de lado e se deixaram enganar, levar pela cobiça dos seus corações e deu no que deu. As consequências dos seus atos, e eles puderam ver isso na vida dos seus filhos. Abel foi um filho obediente, mas Caim foi um filho rebelde. Recebeu orientação do que fazer e não obedeceu, quis fazer as coisas do seu jeito e nós vimos o que deu. Matou seu irmão e tantas coisas ruins aconteceram na vida de Caim e na sua família. Então vamos pensar sobre o modelo de pai que nós queremos ser e devemos querer ser para que nossas famílias sejam famílias abençoadas. Eu convido você para abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4, começando no versículo 1, nos diz assim: Conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e essa expressão conheceu aqui significa que viveram como marido e mulher, tiveram intimidade. E ela engravidou, concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, se você fizer o que tem que fazer, não haverá aceitação para ti? Quer dizer, se você fizer aquilo que eu disse para você fazer, você também, igual ao seu irmão, vai ser aceito, não tem diferença. Versículo 7, segunda parte: E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, ele é como um animal na espreita, uma fera querendo pegar você, alguém na tocaia. Isso que a expressão quer dizer aqui. O seu pecado estará aí, que é a própria vontade dele, o desejo dele, querendo fazer o que ele quer e não o que Deus queria que ele fizesse. E para ti, somente para ti, será o teu desejo. Mas sobre ele cabe a ti dominar. O que estava acontecendo com ele é que ele estava sendo tomado pela sua vontade em detrimento da vontade de Deus. Ele queria não fazer o que Deus queria, mas fazer o que ele queria. Abel foi lá e fez o que Deus queria. Caim fez a sua própria vontade e não era isso que Deus queria dele. E Deus não aceitou. No versículo 8 diz assim: Falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Versículo 25, meus irmãos. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Versículo 18: E viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Versículo 22: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai Celestial, está diante de nós a realidade das consequências de decisões que podem abençoar gerações ou destruir gerações. Senhor, esse é o nosso tempo de existir, tempo de viver. Estamos olhando para pessoas cuja oportunidade já passou,
e eles deixaram os seus frutos para a vida ou para a morte. E agora nós estamos aqui precisando de direção do Senhor, para que nossa vida, quando for contada, a nossa história, possa se dizer que foi uma vida que valeu a pena. Ajuda-nos a sermos consequentes, sermos tementes ao Senhor, nos instrua, nos eduque, nos conforte, nos dê alento, nos abençoe, Pai, enquanto nós meditamos na Tua palavra, que possamos chegar mais perto do Senhor, querer andar com o Senhor, esperar no Senhor, viver para a glória do Teu nome. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Então, esse livro de Gênesis, nesse início, nos conta essa triste história de Caim. O mau filho que não podia ser diferente, não foi um bom pai. Você quer ser um bom pai, principalmente você que não é casado ainda, lembre disso. Você quer ser um bom marido, um bom pai, seja um bom filho, seja um bom filho. Você quer ser um líder um dia de uma empresa, algum lugar? Seja obediente às suas autoridades, seja submisso. Aquele que não se humilha não pode ser exaltado. Aquele que não obedece às autoridades não pode se tornar uma autoridade, porque ele não vai saber como trabalhar as pessoas para serem obedientes, porque ele nunca foi obediente. Como que ele vai liderar pessoas de maneira que essas pessoas sejam obedientes se ele mesmo, enquanto liderado, nunca se deixou liderar? Então, se queremos saber alguma coisa, devemos nos submeter às autoridades e aprender. E nesse texto que nós lemos, nós percebemos, na vida dessas pessoas aqui, que nós somos aquilo que nós estamos cultivando dentro do nosso ser. Quem é você? Você é aquilo que está nos seus planos, é aquilo que você está gerando nos seus pensamentos, é aquilo que você permite a desenvolver no seu íntimo. Isso é você, aquilo que você aceita pensar, aceita considerar, para poder agir e para poder buscar. E, meus irmãos, aquilo que está brotando, que está crescendo lá dentro de nós, isto é claramente visto através das nossas ações, principalmente dentro de casa. Você não é aquilo que você mostra muitas vezes ser lá no seu trabalho, na sua igreja, ou às vezes quando você está se encontrando com seu namorado, com a sua namorada. Não. Ali a gente procura disfarçar bem, não é? Mas você é aquilo que você é com seu pai, com a sua mãe, com seu marido, com a sua esposa. Você é aquilo que você mostra através das suas ações lá dentro da sua casa. E na pessoa de Caim, a sua tolice, sua rebelião e maldade são claramente vistas por meio do seu semblante quando a sua oferta foi reprovada. No capítulo 4, no versículo 5, Deus não aceitou, por quê? Porque Caim não fez o que Deus queria, mas fez o que ele mesmo queria. E Deus falou para ele: Caim, por que decaiu o seu semblante? Se você não fizer o que eu pedi para fazer, não sei se foi o Adão que ensinou para Caim, ou se o próprio Deus falou para Caim, mas o texto nos mostra que ele sabia o que tinha que fazer. Mas ele estava sendo rebelde, ou contra o pai dele, ou diretamente contra Deus. Ele não queria fazer a vontade de Deus, fazer o que ele mesmo queria, e o seu semblante ficou um cara fechado, né? Ficou amarrado, ficou nervoso, e nem queria considerar que a razão não era Deus. A razão era ele mesmo, a sua atitude errada. E também a rebelião e a maldade, a tolice de Caim pode ser vista pela sua indisposição em fazer a oferta da forma como Deus pediu e não do jeito que ele queria. Versículo 7, Deus fala com ele: se você fizer, você será aceito. E ainda podemos ver o coração de Caim através da má resposta que ele deu a Deus ali no versículo 9, quando Deus questionou: onde que está o seu irmão? Deus já sabia que ele tinha matado, mas Deus sabia e pergunta: onde está Caim? Para que ele mesmo pudesse, uma oportunidade para que ele mesmo pudesse falar, mas o coração tão duro, o pecado vai endurecendo a gente, passo a passo, ele vai endurecendo o nosso coração, e a gente mente até para a gente mesmo e acredita na nossa mentira. E olha como que ele fala para Deus: por acaso eu sou o babá, a babá do meu irmão? Sou o tutor do meu irmão, ou seja, eu sou a babá do meu irmão. Está me achando com cara de babá para cuidar desse marmanjo aí? Foi mal educado, está com Deus. E quantas vezes nós agimos assim também? Temos a possibilidade
da mesma forma, não com palavras, mas com atitudes, sermos pessoas que afrontam a face de Deus, desprezam a Deus. E qual era o problema desse homem? O problema de Caim, meus irmãos, não era com o seu irmão Abel. Mas o seu problema era com Deus. A sua atitude era uma atitude de insubordinação a uma autoridade estabelecida. Ele era bravo, era com Deus, não era nada com Abel. Mas como ele não podia atingir Deus, e o que ele fez? Ele extravasou a sua raiva matando o seu irmão. Mostrou os seus ciúmes, a sua inveja, a sua ira, a sua revolta. E olha o que o pecado faz. Não se engane. Muitas vezes nós olhamos pessoas que cometem crimes bárbaros e você vai ver o histórico daquela pessoa, ela nunca tinha feito nada daquilo. Nunca tinha feito nada. Esse rapaz mesmo que atirou no Trump esses dias atrás, aí, o histórico dele estava limpo. Né? Então, muitas pessoas são pessoas que nunca fizeram maldades. Há filhos que acabam cometendo crimes contra os seus pais e nunca tinham feito nada desse tipo. Mas vão abrigando o pecado no seu íntimo e vão agindo dessa forma. E pelo versículo 7 nós podemos então inferir, como disse, que Caim havia recebido orientações sobre o que fazer, mas ele não quis obedecer, não quis reconsiderar os seus atos e pagou um alto preço. Aqui, nessa noite, eu estou chamando você para reconsiderar suas atitudes na sua casa, com o seu pai e com a sua mãe, com os seus irmãos, com o seu marido e com a sua esposa. Você precisa examinar a si mesmo. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Julgue a si mesmo, porque se você for julgar a si mesmo, você não será julgado pelos outros. Você pode dar de ombros e continuar fazendo as coisas que você faz dentro da sua casa, do jeito que você faz. E não enxergar mais o seu pecado. Mentir para você mesmo, dizer: não, isso aí não é para mim não, porque lá em casa eu estou jóia. Eu arrumo casa, eu cozinho, ajudo a minha mãe, eu sei fazer as coisas direito, eu procuro. Né? E não sabe nada. E não sabe fazer nada e nem está querendo saber. O que vai ser de você no futuro, quando você casar? O que será de você? Comece agora a olhar para a sua vida e ver o que Deus está chamando você para fazer. Porque senão, isso será tarde demais na sua vida. Caim não quis obedecer à voz do Senhor e pagou um alto preço. E os desdobramentos do pecado na vida de Caim, aquilo que aconteceu, as consequências, isso deve nos levar a pensar seriamente nas consequências da rebelião contra um modelo de autoridade que está sobre nós. Qual tem sido a sua atitude na sua casa com relação ao seu pai e à sua mãe? São modelos de autoridades que Deus colocou sobre a sua vida. Você os respeita, você os despreza. Quando uma esposa despreza o seu marido, a tendência dos filhos é fazer a mesma coisa. Desprezar o pai em casa também. E o que vai ser no casamento dessa menina? Ela vai desprezar o seu marido e a sua vida vai ser um inferno. Então, olha aonde é que essas coisas chegam. Comece a pensar nisso. Quer ter um bom casamento, uma boa família? Olha a forma como você está tratando o seu pai, como você está existindo dentro da sua casa. Meus queridos, a nossa rebelião contra pai, mãe, contra patrão, autoridades em geral, é, a exemplo de Caim, uma evidência de que lá dentro de nós tem uma rebelião contra quem? Contra o próprio Deus. O problema de Caim não era com Abel. O problema de Caim era com Deus. E se nós estamos nos rebelando, não aceitamos autoridade nenhuma sobre nós, é Deus que coloca as autoridades. Ah, mas ele não é um bobo, é um pamonha, meu pai é um zero à esquerda. Não interessa se ele tem dificuldades de ser um líder ou não. Você deve ajudá-lo, honrá-lo para que ele tenha condições de assumir o seu lugar. Porque quanto mais você despreza o seu pai, mais inseguro ele vai se tornar e menos capaz de exercer o papel que dele ele terá. Menos capacidade para exercer o seu papel. E você está sendo parte do problema do seu pai. Você deveria ser parte da solução e ajudá-lo a ser o homem que ele precisa ser. Então, quando nós nos rebelamos contra a autoridade que Deus colocou sobre nós, é contra Deus que estamos rebelando. E se não nos submetemos a Deus como um pai santo, justo, verdadeiro, fiel, amoroso, o que acontece? Todas as nossas relações são afetadas. Haverá sérias consequências e trágicas consequências da sua vida, e leve isso a sério.
Caim não quis ouvir, quis continuar duro, quis continuar insensato, insensível, rebelde, desobediente. Eu sou assim mesmo e pronto, não quero pensar na possibilidade de eu estar errado e eu ter que mudar. Quantas vezes nós somos assim, né? Ouve, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Não quer parar para considerar que alguma coisa precisa ser mudada na vida. Mas se nós nos rebelamos contra Deus e mantemos nossa rebelião contra Deus, isso tem sérios desdobramentos, a família toda é afetada. E assim, então, como Caim, o que acaba acontecendo quando nós nos rebelamos contra Deus? Nós nos tornamos agentes do mal. O mal toma conta de nós. Passo a passo, você vai caminhando para o lado do mal. 1 João 1,7 diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, temos comunhão. Mas se eu não estou tendo comunhão com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com o marido, se nós não temos relação, boa relação, respeito mútuo, é sinal que não temos comunhão com Deus. Não há comunhão com Deus sem comunhão com pessoas, sem respeito por pessoas. Quando eu me dou o direito de rebelar contra uma autoridade, quando pecar contra as pessoas, machucar pessoas, afrontar pessoas, desprezar pessoas, criticar as pessoas de qualquer maneira, eu não tenho comunhão com Deus. É o que o texto nos diz. Porque se eu ando na luz, ou seja, se eu tenho comunhão com Deus, a prova diz que eu tenho comunhão com pessoas. Temos comunhão uns com os outros e a vida segue sendo santificada. A vida desembaraça. Cada tempo que passa, nós nos tornamos mais amigos, nós aprendemos com os nossos erros e a nossa casa começa a melhorar. A gente começa a ter paz dentro de casa, porque a gente aprende a respeitar um ao outro, aprende a andar um com o outro na presença de Deus. Então, irmãos, quando nós não ouvimos a voz de Deus, quando nós nos permitimos viver no pecado, vamos ficando como Caim e começamos a praticar o mal. Em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, ali nós somos ensinados que, para Deus, um rebelde, alguém que se rebela com uma autoridade, ali aprendemos que a rebelião, o que é a rebelião para Deus? É como o pecado de feitiçaria. E a teimosia, a obstinação, como foi o caso de Caim, é como o pecado de idolatria. Ou seja, a desobediência, a rebelião, é um afastar de Deus, buscando não a vontade de Deus, mas a vontade egoísta do próprio coração, e isso leva a pessoa a afastar-se de Deus e a chegar-se ao diabo. Afastar-se de Deus e a chegar-se ao diabo. Não, eu não estou perto do diabo, não. Tá. Se você não está procurando andar com Deus, se não está procurando caminhar com Deus, ouvir a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus na sua vida, o seu amigo, o seu companheiro é o diabo. Mais pesado que isso seja. E terrível coisa é tê-lo como o seu companheiro. Porque, meus irmãos, tanto o mal quanto o bem que você pratica, isso tem uma consequência séria na sua vida e uma consequência trágica nas gerações vindouras. Nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, nos seus tataranetos, pode ter certeza que você está passando uma maldição para eles. Ah, que maldição. Não é maldição de joguei uma praga, não é isso não. Maldição de um comportamento ruim, perverso, que será um modelo para os próximos, para o seu filho, para o seu neto, e o seu filho vai praticar a mesma coisa que você praticou, e aquilo vai ser uma corrente maligna de comportamento, de pessoas semeando espinho e colhendo espinhos. Em Gênesis, no capítulo 4, nos versos 17 a 24, aqui nós podemos ver as 5 gerações de Caim. Se você ler depois, aí você vai ver 5 gerações de Caim. E o texto vai nos dizer que o primeiro filho de Caim, qual foi o nome dele? Enoque. O que significa Enoque? O nome Enoque significa iniciado, noviço, ou dedicado, ou ainda consagrado. Então Caim teve aquele filho, e foi um filho que ele consagrou. Mas consagrou ao quê? Às vezes nós vemos pessoas trazendo as crianças aqui na igreja para apresentar a Deus. Quero apresentar meu filho, pastor. Uma coisa bem clara que eu falo para ele, não adianta nada você trazer o filho, apresentar para aqui na igreja e depois nunca mais aparece na igreja. Tem gente que já fez isso aqui, pediu para mim, pastor, eu quero apresentar. E nunca mais eu vi essas pessoas. E eu falo bem claro com elas, não adianta nada, você está se enganando com religião. Não adianta nada.
Isso não vai mudar a história dele. Você volta para casa e vive uma vida infernal lá dentro da sua casa. Um mau exemplo. Aquilo que você fez lá na igreja não valeu nada. Não teve nenhum efeito sobre a sua vida, porque isso não vai influenciar em nada. Então, Caim põe o nome do menino de Enoque, consagrado. Mas consagrado ao quê? Ao que Caim consagrou o seu filho? Meus irmãos, um filho, ele tende a ser iniciado, ele tende a ser dedicado ao quê? Ele tende a se dedicar às atitudes, aos padrões de comportamento que ele percebe nos seus pais. E a tendência é imitar os seus pais. Nós, seres humanos, aprendemos por padrões. Tem sido dito que, para o aprendizado de uma língua, por exemplo, a gramática não ajuda muito. A gramática é um refinamento que vem depois, mas para você aprender uma língua, você tem que ser colocado diante de um padrão. Alguém que fale a língua. Então escute a língua e procure falar a língua, você vai aprender, porque tem um padrão diante de você. O ser humano aprende por padrões. É assim que ele aprende. Então, o filho, ele vai ser consagrado àquilo que você consagrou a sua vida. Ele vai seguir os seus princípios, o seu padrão. E o que vemos na família de Caim não mostra um bom padrão. Não é nada bom. Na 5ª geração de Caim, se você ler o texto, você vai encontrar quem? Conte ali. Fulano gerou fulano, Beltrano gerou Cicrano. E aí o que chega? Na 5ª geração de Caim, nós temos Lameque. Capítulo 4, versículos 23 e 24, nos diz assim, a respeito desse homem, Lameque. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila, ouçam a minha voz, vós, mulheres de Lameque. Escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Encontramos aí, então, uma pessoa dessa natureza, um homem violento e cheio de rancor. E se nós observarmos o livro das gerações de Adão, que começa ali no capítulo 5, o que não aparece ali? Qual deveria ser o primeiro filho ali? É o livro das gerações de Adão. O primeiro filho deveria ser Caim, o primeiro filho dele. Mas o nome de Caim não aparece. Caim é como um deserdado, alguém que não teria a bênção que é reservada ao primogênito. Perdeu a bênção na sua vida. Perdeu a bênção por causa da sua desobediência. Então, capítulo 4, verso 26, nos diz que Adão gera outro filho e o chama Sete. No capítulo 4, versículo 25 e 26, e capítulo 4, no verso 26, nos fala que na geração depois de Sete, da geração de Sete, o que aconteceu? Algo interessante, importante que você precisa perceber. E vamos ler. Capítulo 4, versículo 26, diz assim, deixa eu ler o 25 também. Tornou Adão a conhecer sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou o quê? A invocar agora o nome do Senhor. E em consequência disso, dessa inclinação para Deus, nós podemos ver que, enquanto na 5ª geração de Caim, encontramos um homem rancoroso, encontramos a maldição, encontramos um Lameque violento, se você olhar capítulo 5, versículo 18, na mesma 5ª geração de Sete, encontramos quem? Enoque. Outro Enoque. Há um Enoque, filho de Caim, e agora há um Enoque, filho de Sete. O consagrado de Caim e o consagrado da geração que invocou o nome do Senhor. Versículo 24 do capítulo 5 nos diz que este Enoque andou com Deus. E o que aconteceu com ele? Deus levou-o para si. Deus toma esse homem para si. Meus queridos, enquanto o Enoque, o consagrado de Caim, seguindo o modelo de seus antepassados, seguindo o padrão maligno, foi apenas mais um elo na corrente do mal. O outro Enoque, o consagrado da descendência de Sete, da linhagem que passou a invocar o nome do Senhor, o fim dele foi diferente. Ele foi tomado para o Senhor. Ele subiu para encontrar com o Senhor. Vemos que enquanto um desce, o outro está subindo.
E foi da linhagem de Enoque, descendente de Sete, dessa geração que começou a invocar o Senhor, que nasceu quem? Que nasceu depois Noé. Logo depois nasce Noé. E num tempo, então, no qual essas duas linhagens, a linhagem de Sete e a linhagem de Caim se misturaram, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado com quem você casa, porque 1 Coríntios 15, 33 nos diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, quando as duas linhagens se fundiram, se juntaram, Gênesis agora no capítulo 6, no versículo 12, você pode abrir lá, você vai ler ali que, quando fundiu essas duas linhagens, toda a carne se corrompeu, virou uma corrupção só na face da terra. Mas Gênesis capítulo 6, no versículo 8, diz que Noé era diferente. Noé achou graça aos olhos do Senhor. O Noé que vem lá da linhagem de Sete, daqueles que invocaram o Senhor. E Hebreus 11, no versículo 7, nos ensina que Noé ouviu a voz de Deus, naquele tempo que ninguém queria ouvir nada de Deus. Noé tinha o coração voltado para Deus. Noé ouviu, entendeu a vontade de Deus, creu na palavra de Deus, e Noé obedeceu a palavra de Deus, construindo a arca, através da qual toda a sua família foi salva do juízo. Isso nos ensina, meus irmãos, que a verdadeira fé, aquela fé que pode servir de exemplo para os nossos filhos, de padrão para os nossos filhos, como é que ela é? A verdadeira fé, meus irmãos, é aquela fé que envolve todo o nosso ser. É aquela fé na qual você compromete toda a sua vida. Não é um compromisso de fim de semana e depois a semana inteira você tem boca suja, você fala o que quer, põe aqueles musicão dentro da sua casa, aquela coisa. Não, isso não é fé. Isso é engano, você está enganando a você mesmo. Se você não anda com Deus, você não é um Enoque. Você não vai ser tomado por Deus. Você é um filho do Caim, filho do cão, infelizmente. Porque o nosso dia a dia mostra de quem nós somos filhos. O nosso dia a dia mostra o que está crescendo dentro de nós. Não é mesmo? Então não adianta a gente querendo enganar com aparência religiosa, que não vai resolver, não vai refrescar nada. Querer consagrar os filhos aqui, sendo que lá em casa a gente vive um inferno. Nós somos o que somos no nosso dia a dia e devemos cuidar com relação a isso. Então, a fé verdadeira é aquela fé que toma conta de todo o nosso ser, do nosso intelecto, das nossas emoções, da nossa vontade própria. Ou seja, você ouve a palavra de Deus, a sua mente compreende a palavra, ouve o aviso de Deus, as suas emoções entram em ação e você começa a temer o juízo de Deus. Eu tenho que tomar atitude, porque eu não posso continuar. É temor. Você começa a temer o quê? Deus é sério, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também há de colher. Creia na palavra, Gálatas 6:7. Você passa então com as suas emoções temer o juízo de Deus. E assim você começa a mudar as suas atitudes. Você começa a obedecer à palavra de Deus. Assim, isso está mostrando que a mente foi esclarecida, o coração foi tocado, e então uma decisão foi tomada, demonstrando fé. Fé sem obra, sem atitude, é morta, diz a palavra de Deus. E, meus irmãos, filhos que crescem vendo os seus pais, ouvindo a palavra de Deus, pais que vêm à igreja, tem pais que querem que os filhos venham à igreja, mas eles não vêm à igreja, não querem saber. Qualquer coisinha é motivo para não estar aqui. Mas os filhos que crescem vendo que a igreja é coisa séria. Hoje tem jogo do Corinthians, eu não vou na igreja, não. E o que você vai ensinar para os seus filhos? Tem Fórmula 1, seja lá o que, tem Olimpíada. Quão sério é, aos olhos dos seus filhos, o seu compromisso com Deus, se essa é a sua atitude? As coisas de Deus é sempre em segundo plano. O que eles vão aprender com isso? Que Deus não é coisa tão importante assim. Qualquer coisa é motivo para eu não ir na igreja, né? É o que estamos ensinando. Mas filhos que crescem vendo os seus pais ouvindo a palavra de Deus, fazendo um esforço para escutar a palavra de Deus, pais que estão procurando aprender, procurando entender a palavra de Deus, pais que estão procurando evitar o pecado, mostrando que eles temem a Deus, e pais cujos filhos estão vendo que eles estão tomando atitudes de obediência à palavra de Deus que eles estão ouvindo. O que acontece com esses filhos? Esses são os filhos que, na sua maioria, enquanto os outros filhos dos outros, que não têm nada com Deus, não querem nada com Deus, enquanto esses filhos dos outros vão descendo a ladeira, porque eles não têm padrão, eles não têm referência, o pai dele não chama para coisa nenhuma, não mostra nada, enquanto esses filhos vão do jeito que o diabo gosta, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos,
a tendência dos outros filhos é seguir na outra direção contrária. Enquanto alguns descem a ladeira da depravação, da degradação ética e degradação moral e espiritual, os filhos daqueles pais que estão procurando a Deus, estes aprendem a confiar no Senhor, a esperar no Senhor. E por isso, conforme Isaías 40:31, a tendência é que eles sejam filhos que renovam as suas forças e que sobem com asas como águias, enquanto a quinta geração de Caim se depravou. A quinta geração de Sete, geração que invocou o nome do Senhor, o Senhor toma para si. E se nós queremos, meus irmãos, um dia ver os nossos filhos subindo como Enoque, sendo livres do juízo como Noé, sendo bênção na vida dos seus cônjuges e filhos como Noé foi e livrou a sua família da destruição, se nós queremos ser essa bênção, não temos outra coisa a fazer a não ser procurar, e cada dia, todos os dias procurar e insistir nisso, em procurar e nos tornarmos um exemplo de como é um homem que anda com Deus. Como é um homem que anda com Deus? Como é que o meu filho vai saber? Como é que é um homem que anda com Deus? Ele pode aprender de outras formas. Tem muitos filhos de pais que não quiseram nada com Deus e eles olham para Deus e começam a andar com Deus. Mas se eu quero ser esse referencial para os meus filhos, eu não posso dizer para eles, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Eu preciso de pagar um preço, de negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo. Eu não posso viver fazendo a vontade da carne dos meus pensamentos. Eu não posso viver com uma vida corrompida como o mundo vive. Eu preciso de ouvir o Senhor dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias do Senhor Jesus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Eu quero que meus filhos aprendam e desfrutem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, por andar na presença de Deus. Então, qual a possibilidade maior de que isso seja verdade na vida deles? Se eu estiver procurando fazer com que isso seja verdade na minha vida. Então, meus irmãos, pais, se queremos que os nossos filhos caminhem com Deus, precisamos procurar ser homens que andam com Deus. Mas seria isso, de fato, possível para pessoas tão imperfeitas como eu e você? Olhamos para nós. Será que nós damos conta do recado? Sabemos, irmãos, o quão pecadores nós somos. Não precisa de ninguém falar para nós. Nós sabemos das nossas falhas e nós trazemos as tristes marcas do pecado. Os nossos rastros, as nossas marcas estão por todos os lados e muitas vezes nos envergonham. Onde passamos, deixamos rastros. Isso às vezes traz vergonha para nós. Sabemos dos nossos erros. Há esperança para nós, sim. Romanos 5,8 nos diz que, mesmo sendo eu e você pecadores, Deus mostrou o seu amor por nós, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Sendo nós ainda pecadores, Ele veio nos resgatar. Lucas 19:10, porque o Filho do homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar os que se havia perdido. Ele não veio buscar justos, mas pecadores, chama pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. O que precisamos é reconhecer a nossa doença, nossa imperfeição, a nossa falta de integridade, o nosso mau caratismo diante de Deus e confessar a Ele as nossas faltas, buscá-lo de todo o nosso coração. E está escrito que se nós cremos em Jesus, Deus faz uma obra tremenda em nós. Está escrito que Ele nos dá uma nova vida, meus irmãos. Sua palavra nos diz que as coisas antigas, aquelas coisas vergonhosas das nossas vidas, que nós sabemos, Deus deixa isso lá no passado. Ele perdoa e esquece. A sua palavra diz que Ele perdoa e esquece. Não seremos julgados por essas coisas, não seremos condenados por essas coisas, porque quando Deus nos perdoa em Cristo Jesus, o preço já foi pago, então Ele nos dá uma nova vida. Ele não aponta o dedo para o nosso passado a fim de nos envergonhar, mas tendo nos dado uma nova vida e nos dando uma nova vida quando cremos em Jesus, Ele nos chama para viver agora, como se nós não tivéssemos vivido antes. Ele nos dá páginas em branco para podermos escrever uma nova história. Ele nos dá uma vida nova para desfrutar o seu perdão e a sua paz.
E assim, ainda que até aqui nós tenhamos vivido como descendentes de Caim, talvez você olha para você mesmo e, pastor, a minha geração não está igual a de Sete, não. A minha geração está mais para o lado de Caim. Então você possa pensar isso de você mesmo. Mas ainda que seja uma visão assim, talvez, quem sabe, honesta, verdadeira, né? Mas ainda que tenhamos assim vivido dessa forma, como os descendentes de Caim, Deus, por meio de Jesus, está te chamando para como Sete fez, a geração de Sete fez. Ele está te chamando para invocar o seu nome e então começar a viver como um descendente de Sete. Romanos 10, 9 e 10 nos ensina que se nós cremos de nosso coração, em nosso coração, que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, e se nós crermos que Ele é Deus, e se nós confessarmos Jesus, crendo de coração, confessarmos com os nossos lábios, nós somos salvos, meus irmãos, nós somos salvos. E então Deus nos chama aí para passar a viver a nova vida que Ele nos dá. Uma vida daqueles que invocam o nome do Senhor, como foi a descendência de Sete. E nos chama a viver não mais sem esperança como nós vivíamos. A viver na espera de ser levado para o céu, como Enoque foi. Viver como Noé, que ouviu, creu, temeu, obedeceu, foi livre do juízo e livrou toda a sua família. Isso por quê? Porque Romanos 8:1 nos ensina que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você vem para Cristo de coração, você é livre do juízo, da condenação e passa a viver essa vida livre, essa vida leve, essa vida para contemplar a face de Deus, para entrar na presença de Deus. E deixar que a glória de Deus reflita em você, de modo que quando você saia da presença de Deus, os seus filhos possam ver a glória de Deus na sua vida, os seus pecados sendo confessados diante de Deus, e você sai de lá leve, perdoado, você sai de lá renovado para retomar a sua caminhada e a sua jornada, e se colocar diante da sua família com a autoridade que Deus deu a você, livre para viver uma vida perdoado. E Mateus 11:28 nos diz que aos cansados da velha vida de pecado, Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu ensino, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha, você precisa vir para a linhagem de Sete. Você precisa deixar a descendência de Caim. Se você quer ter filhos abençoados, filhos que andam na presença de Deus, você precisa cada dia ouvir a voz do Senhor e voltar e renovar o seu compromisso com o Senhor e andar na presença dEle, pois só assim, nós como pais, nós seremos um farol para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos amigos, nós poderemos ser bênçãos, assim como Enoque foi e assim também como Noé foi. Eu fiquei pensando, Enoque partiu novo. Uma época que as pessoas viviam cerca de 900 anos, Enoque foi levado com 300 e poucos anos, era um adolescente ainda, né? E certamente os filhos de Enoque tiveram saudades dele. Andou com Deus. Quando você anda com Deus, você é bênção, querido. Você é bênção. E se você for tirado, morrer qualquer hora dessa, os seus filhos vão chorar, não de felicidade. Oh, que coisa boa! Saiu esse inferno aqui da nossa casa. Não, não é isso. Eles vão chorar de tristeza porque perdeu a sua companhia. Você não era um tormento na vida deles, não. Você era uma bênção, um apoiador, um pai que se importava, um pai que se interessava, um pai que estava disposto a ajudar, um pai que questionava, um pai que ensinava. E só poderíamos ser isso se nós quisermos verdadeiramente andar com Deus. Para Abraão, o Senhor disse: Abraão, anda na minha presença e ser uma bênção. Ser uma bênção. Vamos andar na presença de Deus e certamente seremos pais abençoados e pais abençoadores. Vamos lembrar que a porta está aberta, meus irmãos. Jesus é a porta. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, está conosco, é um pai, uma mãe, ou ainda não é casado, quem sabe é um filho rebelde, alguém que ainda não creu em Jesus, não há evidências na sua vida que você é um salvo por Jesus Cristo, entre pela porta hoje. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Creia hoje no Senhor Jesus. Confesse os seus pecados. Venha para Cristo e você será salvo. Vamos orar.
nosso Deus e nosso Pai Celestial, agradecemos por esse tempo que o Senhor nos dá juntos aqui, de pensarmos na bênção de termos sido transformados de criaturas para filhos de Deus, de sermos seus filhos, ó Deus, e pela bênção também que o Senhor tem nos dado de ser pais. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a crescermos na sua presença, aprendermos de Jesus, para sermos melhores pais, melhores maridos, ó Deus, melhores irmãos. Nós pedimos sua graça sobre nossas famílias, sobre nossas vidas. Se porventura alguém entre nós ainda não creu em Jesus, que essa seja uma noite de salvação. Abençoe, Deus, a nossa igreja, o nosso povo. Em nome de Jesus. Amém.